Graça e paz, queridos irmãos. Que o amor de Cristo Jesus esteja presente em nossas vidas, hoje e eternamente. Eu queria nesse dia compartilhar com todos vocês uma palavra no livro de Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler 7 versículos. E eu peço que todos possam abrir as suas Bíblias e acompanhar esta leitura para nós refletirmos neste dia. A palavra de Deus, ela diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Oremos a Deus. Querido Pai e eterno Deus, glorificado e exaltado seja teu nome, Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por este momento, Deus, que vamos refletir, Senhor, na tua palavra. Fala, Senhor Deus, aos nossos corações, que o teu Espírito Santo abra nossas mentes, ilumine nossas mentes, para compreender aquilo que tu tens a nos falar. Ó Senhor, guia-nos, ó Deus, através do teu Espírito Santo, Senhor, porque nós somos teus filhos. Ó Pai amado, que esta palavra chegue ao coração de cada um dos irmãos e ouvintes que irão participar. Eu te peço, Senhor, e eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém. Irmão, esta passagem que Paulo escreve aos Filipenses é uma exortação ao amor fraternal e também à humildade. Às vezes isso tem distanciado na vida dos crentes. E nós precisamos, irmãos, ler, meditar nesta palavra, nessa escrita que Paulo fez aos Filipenses, e que o Espírito Santo fez com que ficasse registrado para ensinar a sua igreja nos tempos de hoje. Paulo estava bastante preocupado com o que estava acontecendo com de respeito ao comportamento entre os irmãos ali em Filipos. E ele chama a atenção da questão necessária para o desenvolvimento espiritual de toda a igreja, que é a unidade dos irmãos, que é a comunhão dos irmãos. E às vezes isso não tem sido levado em conta, e por causa de não ter sido levado em conta, a igreja ela fica estagnada, ela não desenvolve espiritualmente, ela não cresce. E é preciso ver o que nós podemos fazer
há tempo de corrigir isso. Paulo era responsável por aquela igreja e ele escreve essa carta, essa epístola, tão somente pedindo que a bandeira dessa igreja fosse a comunhão, a compaixão, o amor fraternal e a humildade. São bases de sustentação de qualquer igreja evangélica, irmãos. Não duvidem. Precisamos entender e compreender bastante isso. Eu já falei algumas vezes e vou repetir que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, não é contra os irmãos. Existem influências espirituais que nós não conseguimos ver com nossos olhos normais, mas que está na camada superior. E é uma guerra que é travada para destabilizar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós não formos o instrumento de Cristo, vamos ser contra Cristo. Vamos ajudar a desmoronar essa igreja que é do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar unidos, ter uma linha de pensamento igual. E eu queria falar sobre a unidade da igreja. Ela requer amor fraternal e humildade. Sem isso, a igreja ela não vai desenvolver, irmãos. E Paulo diz assim, como ele começa a carta: se há. Ele coloca esse se aqui para chamar a atenção da igreja. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. Paulo ele começa perguntando: há isso? Existe isso na igreja? Se existe isso, se existe amor, comunhão e Espírito, então pense de forma única, forma unida, com um alvo específico, um objetivo para o bem da causa de Deus e para o crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja. E quando ele fala alguma exortação, alguma consolação, ele quer dizer simplesmente que a igreja precisa ser encorajada a buscar, a aconselhar, a estar junto, a se ajudar mutuamente, a exortar uns aos outros quando estiver indo por caminhos tortuosos. E ele parece que quer nos dizer que é dessa forma que Deus faz conosco. Deus se aproxima de nós para nos ajudar. Ele está do nosso lado nos ajudando, para que possamos vencer as dificuldades que atravessamos aqui na terra. Ele vem e sussurra em nossos ouvidos palavras gentis, para que possamos aprender a ouvi-lo e a fazer a sua vontade em nossas vidas. Ele diz que é necessário que a igreja tenha comunhão do Espírito Santo, que ele quer dizer tão somente que refere-se à vida eterna comum a todos, através da habitação do Espírito Santo de Cristo na vida do crente. Deus, ele estendeu o seu profundo amor e compaixão a todos os crentes. E Paulo chama a atenção com relação a isso em Romanos capítulo 12, versículo 1. Ele faz: rogos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Não pode haver um culto racional se não houver um sacrifício espiritual por cada um. Ter paciência, crer em Deus, crer no seu Espírito Santo, saber que a comunhão ela faz a força.
e ela destrói qualquer investida satânica. Então a igreja precisa estar em ascensão, crescendo espiritualmente, amadurecendo espiritualmente, tomando alimento sólido, não mais leite, para que desenvolva espiritualmente e possa crescer, possa cair, irmão, na graça do povo e Deus acrescentar os que há de se salvar. Mas se nós, que é a igreja de Cristo nesses tempos, não nos unirmos, como poderemos dar um bom testemunho para aqueles que estão de fora? E como Deus irá acrescentar aqueles que há de se salvar, se nós somos péssimos exemplos? Mesmo conhecedores da palavra de Deus, sabendo que a base da igreja é uma base firme em Cristo Jesus, onde a comunhão, a unidade, a compaixão, a misericórdia, o amor estão juntos. Nós precisamos, irmãos, entender que Paulo está escrevendo aqui aos Filipenses há mais de 2000 anos atrás. Há mais de 2000 anos atrás, Paulo está escrevendo isso. E hoje, em nosso século, nós vamos observar que parece que as mesmas coisas têm acontecido nas igrejas atuais. Trabalhar com pessoas não é algo fácil, é muito difícil. Gerenciar pessoas não é fácil. O trabalho do líder é tão somente buscar orientação de Deus para passar para a igreja. E se a igreja ouve o seu líder, a tendência é que essa igreja cresça e seja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 17, pede para obedecer aos vossos líderes, orar por eles, que zelam por vós. É preciso que nós, cristãos, oremos pelos nossos líderes, para que eles tragam palavras de edificação para a igreja, de consolo, de paz. E Paulo estava bastante preocupado com aquela igreja. E ele diz: olha, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ele disse: se há alguma virtude do Espírito na igreja, completem a alegria dele, completem a minha alegria, de modo que a igreja, o corpo de Cristo, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E que evitasse o partidarismo dentro da igreja. Em outra passagem bíblica, Paulo diz assim, que uns dizem assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Aí Paulo diz: quem é Paulo e quem é Apolo? Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento à igreja. E quando nós temos partido dentro da igreja, nós somos influenciados para o mal, para destruir aquele que Deus muitas das vezes coloca para fazer a sua obra, não respeitando a vontade de Deus, e nos destruímos, e sem saber vamos sendo destruídos aos poucos. Deus tem o maior desejo, a maior vontade de fazer com que a igreja cresça em espírito, em verdade. Deus quer que a igreja seja unida, como Ele foi com o Pai. Jesus foi com o Pai. Ele diz assim: sede um, como eu sou com o Pai. O mesmo pensamento, o mesmo alvo, o mesmo objetivo, a mesma direção, o mesmo sentimento.
Mas ele ainda diz mais, não dar a passagem por partidarismo, por vanglória, nada que façamos seja por partidarismo ou por vanglória. Ou seja, irmãos, não sejamos intransigentes, não sejamos ignorantes, sejamos passivos, humildes, ao ponto de entender que travamos guerras espirituais e precisamos crescer cada vez mais. Entendeu? Então, irmão, nós precisamos ter o mesmo amor que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ter uma só alma, irmãos, é estar unidos em Cristo Jesus, nosso Senhor, em harmonia, com o mesmo sentimento e com o mesmo objetivo. Mas infelizmente isso tem se repetido nos dias de hoje. A igreja, com partidarismos, com ambição egoístas, demonstrando rivalidades, demonstrando sectarismo, um espírito limitado, intransigente, intolerante, orgulhoso, que faz e induz pessoas a impor os seus próprios caminhos, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Infelizmente, muitos têm copiado esses maus exemplos. E aqui está a palavra de Deus. Não copie o que não é bom. Não copie o que não é certo. Não se ache mais espiritual do que o outro. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos amar uns aos outros. E quando nós amamos e somos humildes, nós nos achamos inferior ao outro. E o texto vai: tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança do homem, e reconhecido em figura humana, que se humilhou até a cruz, obedecendo a chegar à sua morte. O que a Bíblia está querendo nos ensinar é que Jesus Cristo é o nosso exemplo, e é Ele que nós devemos seguir, não seguir as pessoas maldosas, que vêm com a intenção, com o intuito em prejudicar o desenvolvimento da obra de Deus. Deus tem um plano para a igreja e Ele vai realizar. Toda a igreja, Deus estabeleceu um plano e Ele vai realizar. Aqueles que querem impedir, certamente prestarão conta a Deus. Eu não quero, de hipótese alguma, que a igreja continue errando como erraram ali a igreja de Filipos. Nós precisamos, irmãos, compreender que a verdadeira humildade está em Cristo Jesus, que não julgou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Às vezes as pessoas, por terem 15, 20, 10, 30 anos, 40 anos de cristão, acham-se superiores aos outros. Na verdade não é. A humildade, ela ensina que nós devemos ver o outro superiores a nós. Não há ninguém melhor do que ninguém. Nós somos todos um só povo e Cristo quer abençoar as nossas vidas. É preciso que compreendamos isso. A preocupação de Paulo é a preocupação também de muitos pastores no dia de hoje com as suas igrejas. E eu falo aqui em especial a Igreja Batista Primícias. Meus queridos irmãos, se nós continuarmos unidos no amor de Cristo Jesus, nada vai impedir o nosso crescimento espiritual. Se nós amarmos uns aos outros fraternalmente, nada vai impedir o nosso crescimento espiritual. Se nós entendermos que somos
devemos ser humildes, assim como Cristo foi. Nada irá impedir o nosso crescimento espiritual e Deus irá acrescentar aqueles que há de se salvar. Não deixe que influências negativas tire você da concentração, da busca intensiva de conhecer mais Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que crescer, irmãos, a cada dia. E é preciso que o nosso grau de espiritualidade não esteja de uma forma que eu venha humilhar o meu irmão, mas que eu seja humilde para entender que ele é superior a mim e que eu sou servo dele. Às vezes, nem tudo que ouvimos é de bom agrado aos nossos ouvidos. Mas antes de você falar, antes de você criticar, antes de você maldizer, reflita em tudo que você ouviu. E peça a Deus, antes de refletir, que Ele ilumine a sua mente, para que Ele esteja falando profundamente ao seu coração. Nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Então, irmãos, busquemos o amor fraternal e a humildade, para que o seu Espírito Santo nos guie pela vereda da justiça, nos guie pelo amor do Senhor e nós façamos um bom trabalho em Deus. Deus abençoe as nossas vidas. Deus cuide de nós sempre. Deus nos livre de todos os males e de todas as tentações. Principalmente a que mais destrói a igreja, a maledicência. Que Deus nos abençoe. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós e com todo Israel de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe.